Olá, amigos criadores e futuros empreendedores do agronegócio. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos conversar sobre um assunto que tira o sono de muita gente que está pensando em investir ou que já está começando na criação de suínos. Quantos porcos você realmente precisa para ter uma suinocultura lucrativa e que gere uma renda consistente? Se você está aqui buscando essa resposta, fica comigo até o final, porque vou compartilhar toda a minha experiência de anos trabalhando com criação de porcos e garanto que você vai sair daqui com uma visão muito mais clara sobre esse negócio. E já aproveita para deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre criação de animais e vida no campo. Ativa o sininho das notificações também, porque sempre tem conteúdo novo por aqui. Bom, vamos direto ao ponto, porque sei que você está ansioso para entender essa questão dos números. Mas antes de falar sobre quantidade, preciso ser muito sincero com você. Não existe uma resposta mágica que serve para todo mundo. A suinocultura lucrativa depende de diversos fatores que vão muito além de simplesmente ter um número X de animais. É como construir uma casa. Você não começa pelo telhado, né? Você precisa de uma base sólida, um planejamento bem feito e entender toda a estrutura necessária. Quando alguém me pergunta quantos porcos precisa para ter lucro, eu sempre respondo com outra pergunta: qual é o seu objetivo? Você quer uma renda extra para complementar o orçamento familiar? Quer transformar isso no seu negócio principal? Quanto de espaço disponível? Qual é o seu capital inicial para investimento? Viu só quantas variáveis entram nessa conta? Por isso que eu sempre digo que a suinocultura é uma atividade que exige planejamento e conhecimento. Vamos começar entendendo o básico da rentabilidade na criação de porcos. A suinocultura é um dos negócios mais eficientes do setor pecuário, quando bem administrada. Os suínos têm uma conversão alimentar excelente, crescem rápido e têm ciclos de produção relativamente curtos. Estamos falando de animais que podem atingir o peso de abate entre 150 a 180 dias, dependendo do manejo e da genética. Isso significa que você consegue girar o capital rapidamente se comparado com outras criações. Agora, falando de números práticos e baseado na experiência real de quem trabalha no campo, posso te dizer que muitos produtores começam com um lote pequeno, algo entre 20 a 50 leitões para engorda. Isso permite que você aprenda o manejo, entenda os custos reais da sua propriedade e veja como o mercado funciona na sua região sem comprometer todo o seu capital logo de cara. É como aprender a dirigir. Você não pega um caminhão de 18 rodas no primeiro dia, começa com algo menor e vai ganhando experiência. Com esse número inicial, você já consegue ter uma noção real do trabalho envolvido. Porque veja bem, criar porco não é só jogar ração e esperar engordar. Tem todo um manejo sanitário que precisa ser rigoroso. Você vai precisar fazer vacinações, controle de parasitas, manter as instalações limpas, garantir água fresca e limpa o tempo todo, controlar, a temperatura ambiente, principalmente nos períodos mais críticos. Cada detalhe faz diferença no resultado final. Mas vamos falar de lucratividade de verdade agora. Para ter uma renda que realmente faça diferença no final do mês, que permita você considerar isso como uma atividade profissional, a maioria dos técnicos e produtores experientes trabalham com lotes maiores. Estamos falando de algo entre 100 a 200 animais por ciclo, para pequenos e médios produtores. Com esse volume, você já consegue diluir melhor os custos fixos, negociar melhores preços na compra de ração e ter mais poder de barganha na hora de vender. Deixa eu explicar melhor essa questão dos custos fixos, porque ela é fundamental. Quando você monta uma estrutura para criar porcos, tem investimentos que são praticamente os mesmos se você vai criar 30 ou 100 animais. O galpão precisa ser construído, o sistema de água precisa ser instalado, comedouros e bebedouros precisam ser comprados. Claro que a escala aumenta, mas não proporcionalmente. Um galpão para 100 porcos não custa 3 vezes mais que um galpão para 30 porcos. Entende a lógica? Agora vem um ponto que muita gente esquece e que é crucial para o sucesso: o mercado consumidor da sua região.
Não adianta você criar 200 porcos se na sua cidade só tem demanda para 50. Você vai acabar tendo que vender mais barato para conseguir escoar a produção ou vai gastar com transporte para levar para outras cidades, o que come sua margem de lucro. Por isso é tão importante fazer um estudo de mercado antes de definir a escala da sua produção. Vamos falar de dinheiro de forma bem prática agora. Vou te dar um panorama baseado em valores médios e você precisa adaptar para a sua realidade, combinado? Um leitão para engorda geralmente custa entre 200 a 350 reais, dependendo da genética e da região. Durante o período de engorda, que vai durar aproximadamente entre 4 a 5 meses, cada animal vai consumir cerca de 250 a 300 kg de ração. O preço da ração varia muito, mas vamos trabalhar com uma média de R$ 1,50 por quilo. Fazendo uma conta rápida, só em ração, você vai gastar em torno de R$ 450 reais por animal durante todo o ciclo. Some isso com o custo do leitão, medicamentos, energia elétrica, água, e você chega num custo total que fica entre R$ 750 a R$ 900 reais por suíno terminado. Um porco terminado com peso entre 120 a 130 quilos pode ser vendido por valores que variam muito conforme o mercado. Mas, trabalhando com uma média de 8 a 10 reais por quilo vivo, estamos falando de um faturamento entre 960 a 1.300 reais por animal. Aí você pensa, mas então o lucro é pequeno por animal. E é verdade. A margem por animal não é enorme. Geralmente fica entre 80 a 200 reais por cabeça, dependendo de quão eficiente é seu manejo e de como está o mercado. É por isso que o volume faz toda a diferença. Se você tem uma margem de 100 reais por porco e vende 10 porcos, são R$ 1.000. Mas se você consegue manter a mesma eficiência e vende 100 porcos, são R$ 10.000 de lucro no ciclo. Agora vem uma pergunta importante. Quantos ciclos você consegue fazer por ano? Na suinocultura de engorda bem planejada, é possível fazer entre 2 a 2,5 ciclos por ano. Isso significa que aqueles 100 porcos podem se transformar em 200 ou 250 animais vendidos no ano. Multiplica isso pela sua margem de lucro e você começa a ver números mais interessantes, não é mesmo? Mas eu não seria honesto se não falasse dos desafios e dos riscos. A suinocultura, como qualquer atividade pecuária, tem oscilações de mercado. O preço do porco vivo pode variar bastante ao longo do ano. Tem épocas de safra onde a oferta aumenta e o preço cai. E tem épocas de entre-safra onde conseguimos preços melhores. O custo da ração também varia conforme o preço do milho e da soja no mercado internacional. Você precisa estar preparado para essas variações e, de preferência, ter alguma reserva financeira para passar pelos períodos mais difíceis. Outra questão importante é o manejo sanitário. Uma doença mal controlada pode devastar seu plantel e acabar com o lucro de vários ciclos. Por isso é fundamental trabalhar com um veterinário, fazer todas as vacinações necessárias, manter um programa de biossegurança rigoroso. Isso não é despesa, é investimento. Um real gasto em prevenção pode te economizar R$ 10 em tratamento e perdas de animais. Agora deixa eu compartilhar um segredo que aprendi ao longo dos anos. A eficiência no manejo vale muito mais que quantidade de animais. Já vi produtores com 50 porcos lucrando mais que produtores com 150. Sabe por quê? Porque eles dominavam cada aspecto da criação. Sabiam exatamente quanto cada animal comia, controlavam o desperdício de ração, faziam um manejo sanitário preventivo impecável, escolhiam o momento certo de vender. A suinocultura ela é um negócio de detalhes. Falando em eficiência, vamos conversar sobre conversão alimentar, porque isso é dinheiro direto no seu bolso. Uma boa conversão alimentar na suinocultura fica em torno de 2,8 a 3 quilos de ração para cada quilo de ganho de peso do animal. Se você consegue trabalhar próximo desse número, está no caminho certo. Mas isso só acontece com boa genética, ração de qualidade, água à vontade, ambiente adequado e manejo correto. Viu como tudo está conectado? A estrutura física também influencia muito na quantidade de animais que você pode criar com eficiência. Cada porco, em fase de terminação,
precisa de cerca de 1 metro quadrado de espaço coberto. Então, se você tem um galpão de 100 metros quadrados, consegue trabalhar confortavelmente com até 100 animais. Menos espaço que isso e você começa a ter problemas de estresse, brigas entre os animais, maior facilidade de transmissão de doenças. Mais espaço é sempre melhor, mas também representa mais investimento inicial. Vamos falar sobre sistemas de produção, porque isso também afeta diretamente quantos animais você precisa para lucrar. Tem o sistema de produção em ciclo completo, onde você mantém matrizes e reprodutores e produz seus próprios leitões. Nesse caso, o investimento inicial é muito maior porque você precisa de instalações separadas para cada fase: gestação, maternidade, creche e terminação. Mas sua dependência de fornecedores diminui e você tem mais controle sobre a genética e a sanidade do plantel. No sistema de engorda, que é o mais comum para quem está começando, você compra os leitões desmamados ou já na fase de crescimento e foca apenas na terminação. É mais simples, exige menos investimento inicial e menos conhecimento técnico especializado. O retorno do capital é mais rápido também. Para esse sistema, lotes entre 50 a 150 animais são muito comuns e podem ser bastante lucrativos. Tem também o sistema de parceria ou integração, onde você entra em contato com uma grande empresa integradora. Ela fornece os leitões, a ração, a assistência técnica e você entra com a mão de obra e as instalações. No final, você recebe por quilo de carne produzida, com bonificações por eficiência. Nesse modelo, geralmente as empresas trabalham com volumes maiores, acima de 300 animais por lote. É uma forma de começar com mais segurança porque você tem o mercado garantido e suporte técnico. Mas, voltando à pergunta original, qual é o número ideal para você? Depende do seu objetivo de renda. Se você quer uma renda extra mensal de 2 a 3 mil reais líquidos, trabalhando com 2 ciclos por ano, você precisaria de algo em torno de 80 a 120 animais por lote, considerando uma margem conservadora de R$100 por animal. Se seu objetivo é uma renda de 5 a 8 mil reais mensais, você estaria olhando para lotes de 150 a 250 animais. Mas atenção, esses números são estimativas baseadas em produção eficiente. Se você está começando, seus primeiros lotes provavelmente não vão atingir essa eficiência toda. É natural. Você vai errar, vai aprender, vai ajustar o manejo. Por isso é tão importante começar menor, aprender bem o processo e só depois escalar a produção. Muita gente quebra porque quer começar grande demais sem ter a experiência necessária. Uma estratégia inteligente que muitos produtores bem-sucedidos usam é começar com lotes pequenos e ir aumentando gradualmente. Você começa com 30 ou 40 animais, aprende todo o processo, identifica os gargalos da sua operação, ajusta o que precisa. No próximo ciclo, aumenta para 60 ou 80. E assim vai crescendo de forma sustentável, sempre reinvestindo parte do lucro na melhoria das instalações e no aumento do plantel. Outro ponto crucial é diversificar as fontes de renda dentro da própria suinocultura. Muitos produtores trabalham com a venda de diferentes produtos. Tem gente que vende uma parte dos animais vivos para outros criadores, outra parte para abatedouros e ainda processa uma pequena quantidade para a venda direta de carne e embutidos. Essa diversificação pode aumentar muito sua margem de lucro, porque agregar valor sempre é vantajoso. Falando em agregar valor, se você tem condições de fazer um pequeno processamento artesanal de embutidos, a rentabilidade pode aumentar significativamente. 1 quilo de carne in natura, vendido diretamente ao consumidor, já vale mais que o quilo vivo. Se você transforma isso em linguiça, bacon, defumados, a margem fica ainda melhor. Claro que isso exige mais trabalho, conhecimento técnico e investimento em equipamentos, mas é uma possibilidade real de aumentar os ganhos. A localização da sua propriedade também influencia muito nos números. Se você está próximo a grandes centros urbanos, geralmente tem mais facilidade de venda direta ao consumidor final, o que melhora sua margem. Por outro lado, pode ter mais dificuldade com questões ambientais e vizinhança. Se está no interior, longe dos centros, pode ter custos menores de produção, mas também mais custo de transporte para escoar a produção.
Não podemos esquecer da questão ambiental e das licenças necessárias. Dependendo do número de animais, você vai precisar de licenciamento ambiental. Geralmente, propriedades com mais de 50 ou 60 cabeças já precisam de algum tipo de licença. Isso varia de estado para estado, então é fundamental você procurar os órgãos ambientais da sua região antes de começar. Ter problemas com licenciamento pode te trazer multas pesadas e até embargo da atividade. O manejo dos dejetos também é algo que precisa entrar na conta. Quanto mais animais você tem, mais dejetos vai produzir, e você precisa ter um plano para isso. A boa notícia é que os dejetos de suínos são excelente adubo orgânico. Muitos produtores aproveitam isso para melhorar suas pastagens ou até vendem para agricultores da região. Alguns até montam biodigestores para produzir biogás e gerar energia. Isso tudo pode agregar valor ao seu negócio. Vamos falar um pouco sobre gestão e controles, porque isso é fundamental independente do tamanho da sua criação. Você precisa anotar tudo. Quanto gastou com cada lote, quantos animais comprou, quantos vendeu, qual foi o peso médio, quanto consumiu de ração, quais foram os custos com medicamentos. Parece trabalhoso? É, mas é a única forma de saber se você está realmente lucrando ou não. Muita gente acha que está ganhando dinheiro, mas na hora de colocar tudo no papel, descobre que está apenas empurrando com a barriga. Tem aplicativos e softwares simples de gestão pecuária que podem te ajudar muito nisso. Alguns são até gratuitos, não precisa ser nada muito sofisticado, uma planilha simples já resolve. O importante é ter o hábito de registrar e analisar seus números. Isso vai te mostrar onde você está ganhando ou perdendo dinheiro e vai orientar suas decisões futuras. A questão da mão de obra também precisa entrar nessa conta. Quantos animais você consegue manejar sozinho? Geralmente um produtor consegue cuidar bem de até 80 a 100 porcos em terminação, trabalhando sozinho, dedicando algumas horas por dia. Acima disso, provavelmente vai precisar de ajuda. E mão de obra é custo fixo que precisa ser considerado no seu planejamento. Sobre financiamento, existem linhas de crédito específicas para a suinocultura. Programas como Pronaf, Pronamp e outras linhas de financiamento rural podem ajudar você a começar ou ampliar sua criação. As taxas de juros geralmente são mais atrativas que o crédito convencional. Vale a pena conversar com seu banco ou cooperativa de crédito rural para conhecer as opções disponíveis. Uma dica valiosa: participe de associações de suinocultores da sua região. O networking com outros produtores é uma fonte inesgotável de aprendizado. Você vai conhecer fornecedores confiáveis, vai saber quem está pagando melhor pelos animais, vai trocar experiências sobre manejo. Ninguém precisa reinventar a roda. Aprenda com quem já está fazendo e adapte para a sua realidade. Outra coisa importante é investir em capacitação. Faça cursos, assista vídeos técnicos aqui no YouTube mesmo, leia sobre suinocultura. O conhecimento é o que vai diferenciar você dos produtores que ficam na média. Tem muito material bom disponível gratuitamente. A Embrapa tem publicações excelentes sobre suinocultura, universidades, oferecem cursos à distância. Aproveite esses recursos. Sobre a escolha da genética dos animais, isso também faz toda a diferença na rentabilidade. Existem diferentes raças e cruzamentos, cada um com suas características. Alguns ganham peso mais rápido, outros têm melhor conversão alimentar, outros produzem carne de melhor qualidade. Converse com fornecedores de leitões, entenda qual genética funciona melhor na sua região e para o seu mercado. A nutrição é outro pilar fundamental do sucesso. A ração representa cerca de 70% a 80% do custo de produção. Então, qualquer economia que você conseguir fazer aí, mantendo a qualidade, vai direto para o seu lucro. Comprar ração pronta é mais prático, mas mais caro. Fazer sua própria ração pode reduzir custos em 20% a 30%, mas exige conhecimento técnico e investimento em estrutura. Avalie o que faz mais sentido para você. Algumas propriedades conseguem reduzir custos produzindo parte da alimentação dos animais. Se você tem espaço, pode plantar milho, mandioca, abóbora, que são alimentos que os porcos aproveitam bem. Isso não vai substituir totalmente a ração balanceada, mas pode complementar e reduzir custos, sempre com orientação técnica para não prejudicar o desenvolvimento dos animais.
O momento da venda também é estratégico. Tem épocas do ano onde o preço está melhor. Geralmente no final do ano, a demanda aumenta por causa das festas e o preço melhora. Se você consegue planejar seus ciclos para terminar os animais nessas épocas, pode ganhar mais. Mas isso exige planejamento antecipado de compra dos leitões. Sobre sanidade, vou reforçar porque é crítico. Invista em prevenção. Um programa sanitário bem feito inclui vacinação contra as principais doenças da região, vermifugação periódica, controle de ectoparasitas, manejo adequado para evitar estresse. Trabalhe sempre com um veterinário de confiança. O custo dessa assistência técnica é infinitamente menor que o prejuízo de perder animais por doença. A biossegurança nas instalações também não pode ser negligenciada. Controle de visitas, desinfecção de botas antes de entrar no galpão, quarentena para animais novos, controle de roedores e insetos. Tudo isso parece detalhe, mas pode ser a diferença entre ter um plantel saudável e lucrativo ou ter problemas sanitários recorrentes. Pense também no longo prazo. A suinocultura não é um negócio de ficar rico da noite para o dia, mas é uma atividade que pode gerar renda consistente e crescente ao longo dos anos. Conforme você vai ganhando experiência, melhorando suas instalações, construindo relacionamentos comerciais sólidos, sua rentabilidade tende a aumentar. Muitos produtores começam a suinocultura como atividade complementar e depois percebem que pode se tornar a atividade principal da propriedade. Isso acontece quando você domina o processo e encontra seu ponto de equilíbrio entre volume de produção, eficiência e mercado. Uma última reflexão importante. A suinocultura exige dedicação e trabalho constante. Não é um negócio onde você pode ficar dias sem aparecer. Os animais dependem de você para alimentação, água, cuidados diários. Antes de entrar nessa atividade, tenha certeza que você tem disponibilidade para esse comprometimento. Ou então considere ter um funcionário ou parceiro que possa dividir essas tarefas com você. Resumindo tudo que conversamos aqui, para ter uma suinocultura lucrativa que gere renda significativa, você provavelmente vai precisar trabalhar com lotes entre 100 a 200 animais por ciclo, fazendo de 2 a 2 ciclos e meio por ano. Mas comece menor, com 30 a 50 animais, aprenda o processo, ajuste sua operação e só então escale. Invista em conhecimento, em boas instalações, em manejo sanitário preventivo e principalmente em controles de gestão que permitam você acompanhar seus resultados de perto. O sucesso na suinocultura não vem apenas da quantidade de animais, mas sim da eficiência com que você maneja cada um deles. É melhor ter 50 porcos bem cuidados e lucrativos do que 200 mal manejados dando prejuízo. Comece do tamanho que couber no seu bolso e na sua capacidade de gestão e cresça de forma sustentável. Lembre-se que os números que apresentei aqui são médias e referências. Sua realidade pode ser diferente dependendo da sua região, do seu mercado, das suas instalações. Por isso é tão importante fazer um plano de negócios específico para a sua situação antes de começar. Busque assistência técnica, converse com outros produtores, visite propriedades que já trabalham com isso. A suinocultura pode sim ser uma excelente fonte de renda, mas, como qualquer negócio, exige planejamento, investimento, dedicação e aprendizado constante. Não existe fórmula mágica, existe trabalho bem feito, e se você está disposto a fazer sua parte, estudar, se dedicar, a recompensa certamente virá. Espero que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre quantos porcos você precisa para ter uma criação lucrativa. Se ficou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que também está pensando em entrar na suinocultura. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo sobre criação de animais e vida no campo. Um grande abraço e sucesso na sua criação.